Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Turma, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos nesse sabadão maravilhoso falando sobre playoffs, né? Vamos aqui falar sobre playoffs, né? Esse momento simplesmente maravilhoso que estamos vivendo. E vamos aqui, pessoal, analisar as semifinais da Conferência Leste, né? Temos todos os confrontos do Leste já definidos, né? Diferente da Conferência Oeste, que vai ter ainda um jogo 7, né, a ser disputado, né? O Sacramento Kings conseguiu forçar um jogo 7 contra o Golden State Warriors. Na Conferência Leste já está tudo mais do que resolvido, então, apesar da minha vontade, né, ser analisar tanto o Oeste como o Leste juntos em um vídeo só, terei que analisar de forma separada por conta do nosso querido Sacramento Kings, que vai decidir a sua vida nesse domingo. Então, a análise dos confrontos da Conferência Oeste vai ficar provavelmente para segunda-feira. Então, hoje, sabadão, eu irei analisar as duas séries que teremos na Conferência Leste. Então, antes de tudo, peço para que você deixe o seu like, tá bom? E se inscreva no canal, que isso ajuda muito o meu trabalho. Vamos começar aqui então, pessoal, analisando o confronto entre Miami Heat e New York Knicks. O Miami chega para essas semifinais tendo eliminado o Milwaukee Bucks por 4-1 na primeira rodada, né? Uma eliminação que surpreendeu todo mundo, ninguém esperava que o Miami Heat conseguisse eliminar o Milwaukee Bucks, até porque estamos falando de um time que chegou nos playoffs via play-in, eliminando a equipe que teve o melhor recorde da temporada regular. Então, a classificação do Heat surpreendeu demais, ainda mais pela forma que foi, né? 4-1, uma dominância muito grande. Então, o Heat chega muito bem para essas semifinais, assim como o New York Knicks. O Knicks conseguiu eliminar o Cleveland por 4-1, mostrou uma soberania que chamou muito a atenção. Não é surpresa o Knicks se classificar contra o Cleveland, só que a forma com que o Knicks se classificou, para mim, foi surpreendente, porque eu esperava uma série indo para 7 jogos, no mínimo 6, né? E acabou que ela terminou em 5 jogos. O Knicks mostrou uma força gigantesca jogando dentro de casa, no Madison Square Garden, de fato, foi um ponto muito forte que o New York Knicks teve. Então, as duas equipes chegam muito bem mesmo, chegam deixando claro que não estão para brincadeira. Durante a temporada regular, os dois times se enfrentaram 4 vezes, onde tivemos 3 vitórias do New York Knicks. Então, o retrospecto é favorável para o time de Nova York. Começando aqui a analisar individualmente as duas equipes, começando com o New York Knicks, né? O Knicks terá ao seu favor o mando de quadra, o que para o Knicks faz muita diferença, porque o time já deixou claro que jogar no Madison Square Garden faz o time elevar muito de nível, né? O Madison Square Garden foi crucial para a classificação do Knicks. O Cleveland foi totalmente oprimido quando jogou no Garden, então o mando de quadra faz muita diferença para o New York Knicks nessa série. O Knicks chega tendo ao seu favor um elenco bem mais profundo que o do Miami Heat, e essa profundidade de elenco do Knicks acabou pesando muito contra o Cleveland Cavaliers, enquanto o Cleveland suou para conseguir rodar 6, 7 jogadores durante a série, o Knicks, com toda a tranquilidade do mundo, conseguiu rodar 9, conseguiu rodar quase 10 jogadores durante toda a série, e quase todo mundo que entrou conseguiu contribuir, né? Então, essa profundidade de elenco do Knicks é algo muito que deve fazer muito a diferença, né, nessa série. E cabe dizer que o Knicks chega para essas semifinais tendo a segunda melhor defesa dos playoffs até o momento. A defesa do Knicks foi um espetáculo contra o Cleveland Cavaliers, muito intensa, muito agressiva, né, uma defesa que forçou muitos turnovers, que conseguiu forçar muitos contra-ataques. Então essa defesa do Knicks também é um ponto bem favorável. O Jalen Brunson chega muito bem para essa série. O Jalen Brunson teve um primeiro round espetacular, né? Foi simplesmente
fantástico, assim como o Josh Hart, que deve ser titular nessa série, muito por conta da lesão do ombro do Quentin Grimes. O Mitchell Robinson também chega muito bem, né? O Mitchell Robinson dominou o garrafão do Cleveland Cavaliers e estamos falando do melhor garrafão da NBA, com Mobley e Jarrett Allen. Então o Mitchell Robinson também chega bem, assim como o Immanuel Quickley e o RJ Barrett, né? Os dois jovens também tiveram um ótimo primeiro round. Um problema que o New York Knicks pode acabar enfrentando nessa série é a falta de bolas de três, né? O Knicks não é um time que chuta tão bem de longa distância. A série contra o Cleveland Cavaliers foi muito marcada pelo jogo por dentro, pelo jogo de média distância, e essa falta de perímetro pode acabar prejudicando um pouco o Knicks, porque vai enfrentar o Miami Heat, que protege bem o garrafão, né, que consegue pegar rebote, que consegue limitar aquela média distância. Então, essa ausência de perímetro pode acabar prejudicando um pouco o New York Knicks. Falando agora sobre o Miami Heat, o Miami chega carregando o melhor ataque dos playoffs, e isso é surpreendente, porque o Heat teve o pior ataque na temporada regular. Então, ver o time tendo uma média de 124 pontos marcados por jogo nos playoffs, realmente chama muito a atenção. E além de ter o melhor ataque dos playoffs, o Heat chega para essa série tendo o melhor jogador dos playoffs, que é o Jimmy Butler. O Jimmy Butler é o cara dos playoffs até o momento, né? Atuações simplesmente monumentais contra o Milwaukee Bucks. Então o Heat tem esses dois pontos ao seu favor, assim como o banco, né? O banco do Heat também chega bem. O banco do Heat é o segundo banco que mais pontuou nessa primeira rodada dos playoffs, atrás apenas do banco do Sacramento Kings, que é sacanagem com o Malik Monk. O Malik Monk é um absurdo. Então, o banco do Heat tem entregado, Kevin Love, Kyle Lowry, esses caras têm conseguido produzir muito bem. O Miami foi um dos times mais eficientes da primeira rodada, né? O Miami conseguiu ter um aproveitamento muito bom. E outro aspecto interessante do jogo do Miami Heat é a agressividade na defesa, né? O Heat é um time que joga muito duro na defesa, e se conseguir igualar a intensidade, né, conseguir igualar com o Knicks em relação à intensidade, se o Heat conseguir ser tão intenso na defesa como o New York Knicks será, Miami pode acabar tirando um pouquinho de vantagem. Um ponto negativo, alguns pontos, né, negativos do Miami Heat nessa série são a falta de velocidade na transição. Né, o Heat não é um time rápido, não é um time que sai rápido da defesa, e para enfrentar uma defesa tão bem postada como essa do New York Knicks, seria bom o time ter um pouquinho mais de velocidade, e a ausência de profundidade em algumas posições pode ser um problema para o Miami Heat. Apesar do banco ter produzido muito bem, o elenco do Heat não oferece tantas opções assim para o Eric Spoelstra como o elenco do Knicks oferece para o Tom Thibodeau, né? Então, essa diferença na profundidade dos elencos pode ser um ponto desfavorável para o Miami Heat. Alguns pontos para a gente ficar de olho nessa série são os seguintes. Como que o Miami vai lidar com o Jalen Brunson? Vai optar por uma marcação dupla no Jalen Brunson? Isso pode acabar não funcionando, porque durante a temporada regular, na maioria das vezes em que o Brunson enfrentou uma marcação dupla, ele conseguiu lidar muito bem. Ele conseguiu queimar muito bem o double team. Então, vale a pena ficar de olho na estratégia que o Heat vai utilizar para conter o Jalen Brunson. Outra pergunta, outro ponto para a gente ficar de olho. Quem é que vai marcar o Jimmy Butler? Né? Vai ser o quê? O Josh Hart? Vai colocar o RJ Barrett? Vai revezar? Vai ficar na marcação dupla? Porque o Jrue Holiday não conseguiu defender o Jimmy Butler. E o Jrue Holiday é um dos melhores defensores de perímetro da NBA. É um ponto para ficar de olho. Mitchell Robinson vai manter a boa fase contra o Bam Adebayo? Mitchell Robinson foi muito bem contra a Mobley e Jarrett Allen. Será que contra o Bam Adebayo ele vai seguir em alto nível? Vai conseguir dominar o Bam Adebayo? Madison Square Garden vai fazer diferença? É porque o Garden foi crucial para a classificação do Knicks na primeira rodada. Vai fazer a diferença de novo? Vai fazer a diferença de novo agora contra o Miami Heat? Vale a pena ficar de olho nisso. Julius Randle volta, e se voltar, vai conseguir impactar mais contra o Heat do que impactou contra o Cleveland? Porque o Randle, tirando ali o jogo 1, ele não teve lá grandes performances contra o Cleveland.
Então, como que o Randle vai voltar? Se ele voltar, porque ele tá com um problema no tornozelo. E o último ponto pra gente ficar de olho. Kyle Lowry e Kevin Love vão desequilibrar a favor do Miami Heat? Os dois vão conseguir manter a mesma produtividade, a mesma produção, na verdade, que tiveram contra a equipe do Cleveland, contra a equipe do Bucks? Outra coisa pra gente ficar de olho. Olha, pra mim, velho, agora dando o meu palpite, é uma série bem equilibrada, tá? Bem equilibrada mesmo. Pra mim, das semifinais, é a mais equilibrada, é a mais equilibrada. E eu acredito muito num jogo 7 aqui. Eu acredito muito num jogo 7 e principalmente pelo fator Madison Square Garden, pelo fator casa, eu vou aqui de New York Knicks vencendo o Miami Heat em 7 jogos. E só para deixar claro, isso aqui é palpite, tá, gente? Eu não estou prevendo, eu não estou cravando que o Knicks vai classificar. Eu estou simplesmente dando a minha opinião sobre a série. Porque depois vem gente falando, Luiz, você falou que ia perder, chupa. Irmão, eu não estou cravando que ninguém vai ganhar, não. Eu não sou a mãe de Iná não. Eu não sou a Márcia Sensitiva. Não sou a Márcia Sensitiva, não, parceiro. Eu estou simplesmente dando o meu palpite. O meu palpite para essa série é New York Knicks em 7 jogos, tá bom? Falando agora sobre Celtics e Philadelphia 76ers. Essa que é a única semifinal que... Única não, né? Porque Denver e Suns também. Mas é uma das únicas semifinais que não surpreenderam, né? Todo mundo esperava Philadelphia e Celtics nas semifinais e de fato aconteceu. Bom, Celtics chega tendo eliminado o Atlanta Hawks por 4-2, foi bem mais difícil do que deveria. Era uma série que o Celtics poderia sim ter varrido, não conseguiu, perdeu 2 jogos, inclusive um jogo no TD Garden. Enquanto o Philadelphia chega tendo varrido completamente o Brooklyn Nets, 4-0, sem massagem, a única varrida dos playoffs até aqui, né? Durante a temporada regular, esses dois times se enfrentaram 3 vezes e tivemos 2 vitórias da equipe do Celtics, mas assim, todos os jogos extremamente apertados, tá? Extremamente apertados. Falando primeiro sobre o Boston Celtics, né? Falando sobre o mandante. Bom, o Celtics chega para essa série tendo o terceiro melhor ataque dos playoffs até aqui, né? O ataque do Celtics tem funcionado bastante, funcionou muito bem contra o Atlanta Hawks, que não é lá não tem uma defesa tão boa assim, então isso é um ponto que tem que ser levado em consideração, mas o ataque do Celtics foi maravilhoso, principalmente nos primeiros tempos, né? Nos primeiros tempos, o ataque do Celtics foi muito bom. A dupla Tatum e Brown chega bem pra caramba, né? Os dois fizeram um jogo 6 incrível contra o Hawks, combinando para mais de 60 pontos. Outro cara que chega em ótima fase é o Malcolm Brogdon, né? O Brogdon teve um primeiro round muito bom, muito consistente, assim como o Derrick White. Né? O Derrick White também, principalmente nos 3 primeiros jogos, o Derrick White foi um espetáculo. Ele estava sendo até o melhor armador dos playoffs nos 3 primeiros jogos. Né? Então o Derrick White também chega muito bem. Um problema que o Celtics pode acabar enfrentando, e provavelmente vai enfrentar, é essa queda gigantesca de intensidade que o time tem no segundo tempo. Né? Toda vez que o Celtics vai para o intervalo, o time volta dormindo para o segundo tempo. Né? A verdade é essa. Isso aconteceu em todos os jogos contra o Atlanta Hawks. No jogo 6, um pouquinho menos. Mas em todos os outros 5 jogos, o Celtics voltou dormindo do intervalo. E se voltar nesse sono contra o Philadelphia, pode acabar dando ruim. Falando sobre Philadelphia, né? O Philadelphia teve a melhor defesa dessa primeira rodada. É importante dizer que enfrentou um dos piores ataques dos playoffs também, né? Isso tem que ser colocado na análise, né? Teve a melhor defesa, mas enfrentou um dos piores ataques também, né? Então, tem que colocar isso na balança. Joel Embiid, Tyrese Maxey e o Tobias Harris tiveram um ótimo primeiro round. Os dois foram muito bem, principalmente o Embiid, que mesmo encarando a marcação dupla em todos os jogos, conseguiu ser extremamente dominante. O DeAndre Melton também veio bem.
O James Harden teve bons momentos, só que ele não teve consistência, né? O Harden não teve a consistência que era esperada dele, só que ele teve ali alguns bons momentos, né? O Philadelphia tem várias questões nessa série. Na primeira, como é que o ataque do Philadelphia vai atuar nessa série, né? Porque é um ataque muito estático e muito previsível. E se o Philadelphia não tiver o Joel Embiid para os primeiros jogos, porque o Embiid está lesionado, esse ataque do Sixers tende a ser um grande problema. Até porque o James Harden não está conseguindo carregar esse ataque. A gente viu no jogo 4 contra o Brooklyn Nets como o ataque do Philadelphia foi horroroso sem o Joel Embiid. Então, esse é um ponto, né, para a gente ficar de olho nessa equipe do Philadelphia. E outra, como que o Doc Rivers vai lidar quando o plano A não der certo? Porque com certeza o Philadelphia vai precisar fazer muitos ajustes nessa série contra o Celtics. E quem tá no banco é o Doc Rivers, que é um cara horrível de ajustes. Então, o Philadelphia tem pontos a seu favor, mas tem muitos pontos desfavoráveis também. Algumas coisas pra gente ficar de olho nessa série. Primeiro, como que a defesa do Sixers vai lidar com a transição ofensiva do Celtics? O Celtics não é o time mais rápido do mundo, mas é um time que consegue atacar bem em transição. E o Philadelphia tem uma transição defensiva extremamente lenta. Como é que o Philadelphia vai lidar com essa velocidade do Celtics? Ponto pra gente ficar de olho. Outro ponto, se o Joel Embiid jogar, qual que vai ser a estratégia do Boston Celtics? Vai dobrar, como o Brooklyn Nets fez? Não deu certo. Vai tentar repetir? Vai apostar no matchup com o Al Horford? Esse é um ponto bom pra gente também ficar de olho. James Harden, como é que ele vai fugir dessa marcação do Marcus Smart e do Derrick White? E outra, vai fugir dessa marcação ou vai encarar? O Doc Rivers vai confiar no 1 contra 1 do James Harden? Ponto interessante também. Tobias, vai ficar no Jason Tatum? Vai ficar no Jaylen Brown? O Tobias vai ser bom o suficiente para conter esses dois jogadores do Celtics? Eu não confio tanto, não. Sendo muito sincero, eu tô bem curioso para saber como que o Philadelphia vai lidar com o Tatum e com o Jaylen Brown. Um ponto para a gente ficar bem de olho também é em relação aos dois bancos, né? Qual que é o banco que vai impactar mais? Vai ser o banco dos Sixers, com o DeAndre Melton, com o Niang, com o Paul Reed, que estão jogando bem? Ou vai ser o banco dos Celtics, com o Malcolm Brogdon, com o Robert Williams, com o Sam Hauser? Qual que vai ser o banco mais impactante? Eu tendo a acreditar que vai ser o do Celtics, mas eu não duvidaria do banco do Philadelphia, que foi bem na primeira rodada. E última coisa para a gente ficar de olho nessa série. A preguiça do Celtics vai entrar em quadra? O Celtics vai seguir preguiçoso nessa série? Vai ter a intensidade tão baixa, da mesma forma que teve contra a equipe do Atlanta Hawks? Porque se o Celtics ficar na preguiça que ficou contra o Hawks, pode acabar tendo muitos problemas contra esse Philadelphia. É uma série, meus amigos, agora dando meu palpite, depois de toda essa análise, é uma série complicada, só que eu vejo o Boston Celtics podendo fechar essa série em 6 jogos se largar a mão de preguiça. Se começar a jogar como tem que jogar. Se o Celtics jogar com a intensidade que jogou no quarto período do jogo 6 contra o Hawks, o Celtics consegue fechar essa série em 6 jogos, pelo menos. Essa é a minha opinião. Então, meu palpite para essa série é Celtics em 6 jogos, tá bom? Bom, galera, essa é a minha visão sobre as séries, né, da Conferência Leste. Como eu disse, só vai dar para trazer a análise das semifinais do Oeste assim que o Kings ou o Golden State Warriors se classificarem. Nesse jogo vai ser no domingo. Então, na segunda-feira, eu devo trazer a minha análise das semifinais do Oeste. E eu quero saber de você o seguinte, qual que é o seu palpite, né, para Heat, Knicks e para Sixers e Celtics? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like. E lembrando que para assistir todos os jogos dos playoffs, né, para assistir todas essas semifinais maravilhosas, o NBA League Pass é a sua melhor opção, meu amigo. Lá no League Pass você tem acesso a todos os jogos dos playoffs, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E se cadastrando no League Pass, utilizando o link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo,
você tem direito a um desconto especial e a um período de teste gratuito. Então, não perca essa oportunidade, garanta já o seu NBA League Pass e não perca nada desses playoffs que estão simplesmente maravilhosos. Fechou? Turma, é isso. Obrigado a você por essa audiência maravilhosa. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.